Chegamos a Neubrandenburg. É uma cidade aqui em Mecklenburg-Vorpommern, que é o mesmo estado de Rostock. E é uma cidade conhecida como a cidade das quatro portas, porque ela ainda tem os portais, né, que cidades medievais tinham antigamente. Ela preservou os quatro portões de entrada da cidade e o muro. É uma cidade bem preservada e a gente vai lá conhecer. Bora com a gente? Saímos aqui, né, da estação de trem. Logo no começo da cidade tem uma coisa que marca ela, que ela tem um cinturão que circula ela, um cinturão verde. E é super interessante ver esse cinturão. Não tá verde, né? Porque, ó, como vocês estão vendo atrás de mim, as árvores estão todas secas por causa do inverno. Mas no verão eles ficam todo verde e fica bem bonito. Também na entrada da cidade fica o Museu de História. O valor de entrada é por volta de 6 euros, mas como já estava tarde, a gente nem foi. E Denkmar sempre significa monumentos, então toda vez que a gente passa por algum cantinho e tem esse símbolo, essa plaquinha, provavelmente essa área ou esse prédio... que é um lugar tombado, um Exato. monumento tombado. E aí tem diversas leis alemães que são super especiais para cuidar dessas áreas, e você vai ver espalhado por toda a Alemanha em diversos pontos super aleatórios Denkmar. Hoje a gente tá o quê, né? Passeando com esses dois amigos nossos queridos, entendeu? E que, né, nos deram uma dica que a gente não sabia. A gente tava morando um tempinho aqui e eu não sabia que esse símbolo aí mostrava isso aí. O que nos deixou intrigados e com muita vontade de conhecer essa cidade é que ela é uma cidade histórica do século XIII e ainda possui as muralhas medievais muito bem preservadas. Essas muralhas são umas das mais bem preservadas do norte da Europa e possui por volta de 2 quilômetros em volta da cidade velha. Essas daqui são as chamadas Wickhäuser. Elas são casinhas que ficam, né, nos muros da cidade e tem vários ao redor do muro, assim, pelo menos a parte que a gente já passou. E inicialmente elas não eram assim, não eram casinhas, eram aberturas que serviam como proteção, né? Onde os guardas ficavam, os vigias ficavam, e servia como proteção da cidade. Eles ficavam aqui de vigilância. E hoje em dia, na maioria das vezes, elas servem como propósito comercial. Outra coisa interessante dessa cidade é que ela faz parte de uma rota cultural internacional que conecta cidades e monumentos do norte da Europa construídos no estilo gótico de tijolo. Esse daqui é um dos portões da cidade. E como você vê, os muros ao redor ainda estão muito preservados. O que é interessante desses portões dessa cidade é que, diferente de outras cidades que a gente já visitou e já mostrou aqui no canal, que tem esses portões medievais, tem um ou outro que restaram, nesse daqui eles não mantiveram só a parte principal do portão, eles mantiveram os 2 portões e o corredor no meio que fazia essa parte de proteção militar, né? Que passa inclusive pela parte do fosso e aí só lá do outro lado que vai ter realmente acesso externo. Eles vinham empurrando isso daqui, então essa parte de cima protegia das flechas ou de quando eles jogassem qualquer coisa de cima, eles vinham aqui, fazia esse gingado, batia no portão e aí você quebrava o portão. Que legal. E alguns filmes mais fiéis à era antiga sempre tem isso. E tem um comercial alemão. Muito bom. Tem um comercial alemão de impotência que é muito maneiro, que eles usam o símbolo disso, mas isso murcho. Nessa parte tá muito legal porque eles desenharam todos os portões da cidade e esses desenhos estão todos feitos à mão. Eles estão muito bem detalhados, pena que a câmera não consegue captar tudo. E logo do outro lado, eles desenharam também o arquiteto que projetou esses portões e projetou várias obras na cidade e foi uma homenagem bem bonita. Isso aqui é casa medieval, com certeza. Olha o tamanho. Não, uma coisa que eu acho sempre Altura da interessante da casa medieval. Tá fumando ainda? Tô. Uma coisa que eu acho interessante das casas medievais é que, cara, tinha-se aquela coisa, as pessoas são muito altas, muito grandes, mas a maioria das casas medievais a altura era essa daqui. Lembrando que as pessoas não eram bem nutridas, né? A maioria eram subnutridas, então você não cresce tanto. As casas eram pequenas.
as casas eram baixas. Se você entra numa casa medieval, a altura do pé direito não é uma casa grande, tá ligado? Gente, olha o negócio que pega água, pode ser completamente entupido. Ó, o que eu não acho deve morar muito ninguém. interessante são essas portas em cima, igual lá, ó, tem uma porta grande. Aí sempre o cara pergunta, por que serve essa porta? É que essas portas eles botavam, tá vendo um gancho ali? Sim, sim. Eles botavam uma rodana ali pra subir os suprimentos pra parte de cima pra armazenar. Chegamos na parte E aí você obscura vê do uma casa muro. medieval e aqui você tem uma casa mais DDR, essa daí, ó, tá vendo? Com reboco desse jeito, quadradinha e tal. É verdade. Aqui voltam a ter casas. É novo. E aí ele tem todo o caminho que a gente tava, mas ali nessa parte ele não tem. É mais É bem mais Sempre curto. vai ser úmido, ninguém se construir ali. Ninguém quer Ali é bem mais frio e bem mais úmido. Realmente, é bem mais apertadinho. Mas não tem saída. O Chico vai chegar lá em cima e acabou. Só tem uma grade. É. É alto? Dá pra ficar de Quero pé? ver voltar. ali, ó. Aqui. Cadê? Ali, ó. Fica aí, Paulo. Aí, o que dá? Pensamentos intrusivos. A pessoa vê uma escada do meio do nada e minúscula e resolve subir. Eu quero ver pra descer, vai ter que descer de costas. Cuidado. O negócio não cabe nem o pé inteiro. Ele tem mais um maior de todos. Chegou! Poderia ter sido pior. Foi bacana te ver. Esse é o segundo portão que a gente está visitando. Esse estilo gótico de tijolo surgiu ali entre os séculos 12 e 16, especialmente nas regiões próximas ao Mar Báltico. Como não havia muitas pedreiras, eles passaram a usar tijolos cozidos em vez de pedra natural. Olha a casinha aqui por trás do muro. A gente está exatamente na parte de fora da cidade. Aqui você vê perfeitamente o fosso. Aqui o fosso. Aqui é a parte que eles construíram a floresta, né? Que o Paulo fala no começo. O muro e as casinhas. E aí, do outro lado do muro, já é a cidade. Claro que a cidade também funciona hoje em dia do lado de fora do muro. Visitando mais um portão da cidade, a gente viu essas imagens em cima que a gente também tinha visto no anterior e a gente ficou pensando, o que será que eles estão fazendo? Eles estão abençoando a cidade? Eles estão festejando? Até que finalmente a gente entendeu o que eles estavam fazendo. Erguei as mãos e dai glória a Deus. O fato de Neubrandenburg ter tanta coisa tão bem preservada ainda desse estilo gótico, né, desses tijolinhos góticos, torna a cidade um exemplo muito importante de preservação dentro dessa rota europeia de tijolos góticos. E agora a gente parou um pouco de dar essa volta na cidade, né? Para poder procurar um lugar para comer. E a gente chegou bem no centro da cidade, que fica bem no círculo mesmo. E a gente se surpreendeu, porque o centro da cidade é bem moderno, bem reformado, várias lojas, cafés, e tem de tudo aqui. A gente gostou muito de ver, assim, como eles conseguiram literalmente centralizar essas coisas, né? Que aí todo mundo vem para um local só para se divertir, caminhar, comer, e aproveita e vai nas lojas. Isso é bem interessante. A gente tá bem no finalzinho do inverno, final de fevereiro, e a gente achou bem interessante que muitos dos restaurantes estão fechados. Alguns deles eles só abrem de segunda a sexta, não abrem sábado e domingo. A gente achou isso mega interessante, porque é uma cidade turística. A gente tá vendo bastante pessoas passeando, bastante turista, e eles não estão nem aí. É final de semana, eu não trabalho, e é isso mesmo. É interessante, tem bastante coisa em inglês, né? Que não é muito comum aqui pelo norte, tem bastante coisa em inglês, tem bastante informação que fica, né, que eles colocam nos dois idiomas, em inglês e em alemão. E apesar dessa coisa interessante, né, deles estarem preparados para receber turista, talvez até mais do que em Rostock, por exemplo, nessa questão da língua, de ter monumentos com coisas escritas em inglês, o povo talvez não esteja tão preparado. A gente tentou ir no café aí nessa torre para ver, né, para ter uma vista de lá de cima, e a gente teve um tratamento muito ruim, porque a gente chegou e o café estava cheio, era um dia de sol normal.
você vai perguntar se tem lugar e se dá para esperar. A gente foi super maltratado, do tipo, você não está vendo que está cheio, só que de forma muito arrogante. A gente teve outros atendimentos que não foram muito amigáveis no local, então a gente achou que realmente parece que eles não estão preparados. Porém, no 15º andar dessa mesma torre tem esse local que é de graça e você tem uma vista panorâmica da cidade de qualquer forma, praticamente 360 graus, então você realmente não precisa ir nesse café, você só sobe nessa torre, sobe nesse prédio, vai no 15º andar, tem a vista panorâmica e pode descer e pode continuar curtindo a cidade. E aí no final do vídeo a gente mostra uma experiência super agradável que a gente teve em outro café, então nem todo mundo é rude em todos os locais. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 80% dessa cidade foi destruída. E essa igreja, que é a Marienkirche, ou Igreja de Maria, ela é uma igreja do século XIII e foi quase totalmente destruída, mas foi reconstruída. E hoje ela funciona como sala de concertos. Provavelmente aqui é a original. Tá vendo? Tem uns tijolinhos encaixados no meio. Isso. Essa igreja é muito imponente e muito linda. E o mais interessante é isso, você vê direitinho a diferença de material que foi usada. Provavelmente na restauração eles usaram os tijolinhos. Impressionante. Olha isso. Olha isso, não dá pra mostrar na câmera normal o tamanho dela. Ela é bem alta. A gente tá no 25 Graus, que é um café que a gente encontrou que fica bem na entrada da cidade. E a gente tava reclamando do atendimento, que a gente teve 2 atendimentos bem ruins aqui. E a gente tava naquele café que fica bem naquela torre ali. Foi um atendimento péssimo, talvez o pior que eu já tive na Alemanha. E esse daqui, cara, tá um dos melhores que eu já tive na minha vida, assim, muito bom. A gente saiu do -10 pro 1000, assim, tipo, de atendimento. Ou seja, não dá para pré-julgar que todo lugar que você vai estar nessa cidade vai ser mal atendido. Mas, por enquanto, tá 2-1, né? Então, vamos ver como que fica a questão de atendimento. Como a gente já chegou de tarde na cidade, a gente não conseguiu, como a gente gostaria, de fazer o zerinho, de andar em volta do muro todo. A gente fez, digamos que um C quase 0. Então a gente não conseguiu ir aí na 4ª torre. Ainda tem um lago que dá para você visitar na cidade, tem uma parte de floresta, tem muita coisa legal. E como ela fica a 2 horas de Rostock, fica uma desculpa pra gente voltar e comer outro cheesecake. Bom, a gente meio que perdeu essa última torre, mas ela já é pertinho, ó. Ela é ali atrás e ali já é a estação. Então a gente já tá indo pra estação, já tá meio que em cima da hora, a gente não vai passar lá pra mostrar direitinho pra vocês, mas vale muito a pena. A cidade é bem bonitinha e vale muito a pena pra fazer um bate-volta de Rostock até aqui. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Isso aí, foi uma grata surpresa. A cidade é muito fofinha, apesar dos problemas de atendimento que a gente teve. Mas, mesmo assim, a cidade é muito fofa. Talvez eles não estivessem preparados, ainda é inverno. E as pessoas estão na rua já como se fosse verão, porque hoje já esquentou bastante. Muito obrigada por você que ficou até aqui. E até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, né? Ativa o sininho e manda pros seus amigos, né? Que querem conhecer mais cidades aqui pelo norte da Alemanha. Vamos conhecer mais cidades esse verão. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado da cidade, assim como a gente gostou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.